Fala galera, meu nome é Genido. Eu vim aqui dizer que eu também provavelmente não levei strike no YouTube. Vou mostrar a vocês, mas o meu dinheiro que eu tinha eu perdi todo. Vou mostrar aqui a vocês. Eu vi isso aqui, galera. Hoje de manhã cedo, quando eu acordei, que eu fui jogar, e hoje que eu não tenho nenhum aplicativo, nem no celular, nem roteado. Provavelmente vocês podem ver aí que eu só tenho só 40 fichas. E aí eu vou mostrar aqui o meu perfil. Esse aqui, galera, tô no nível 15. Como é que eu tenho só 40 fichas? Eu tinha ontem eu tinha 15 mil.